A alegria está no coração de quem já conhece a Jesus. A verdadeira paz só tem aquele que já conhece a Jesus. O sentimento mais precioso que vem do nosso Senhor é o amor que só tem quem já conhece a Jesus. Amém? A paz do Senhor, crianças, tudo bem com vocês? Graças a Deus, hoje nós estamos aqui para mais uma aula da Escola Bíblica Dominical, da nossa EBD. Graças a Deus. E vocês estão bem? Graças a Deus, tudo bem com vocês? Que bom, muitas saudades, né? Mas logo, logo nós vamos estar juntinhos aí para aprender da palavra do Senhor. Antes de começar, vamos orar ao Senhor para que Ele venha nos abençoar nesse dia? Então vamos fechar os nossos olhinhos. Senhor nosso Deus, muito obrigado, Pai, por mais um dia que o Senhor tem nos abençoado para aprender da Tua palavra, Senhor. Prepara os nossos corações para que a Tua palavra, Senhor Deus, venha de encontro à minha vida, Pai. Abençoa, Senhor Deus, a cada criança, Senhor, que está nos ouvindo, que o Senhor venha entrar no lar de cada uma, em nome de Jesus. Amém? Amém. Hoje nós vamos para a lição de número 6 da nossa revista, né? Quem tem a revista aí e pode acompanhar, nós estamos falando sobre a vida de Jesus, isso mesmo, sobre a vida de Jesus. Jesus, o Filho de Deus. Nós estamos conhecendo a cada lição, passo a passo do que aconteceu na vida de Jesus, né? Desde quando ele nasceu. E hoje nós vamos aprender, o nosso título hoje fala sobre livres do perigo. O nosso texto, ele fica lá em Mateus, no capítulo 2, no versículo 13, tá? A nossa base bíblica se encontra lá em Mateus. Porém, nós vamos ler o nosso texto do dia. Só que o nosso texto do dia fica lá em Salmos, no capítulo 34, no versículo 7. Salmo 34, versículo 7. Você que tem a sua Bíblia, corre lá pegar ela. Vamos ler todo mundo junto. Texto do dia. O anjo do Senhor fica em volta daqueles que o temem e os protege do perigo. Salmos 34, versículo 7. Vamos ler novamente? Texto do dia. O anjo do Senhor fica em volta daqueles que o temem e o protege do perigo. Salmo 34, versículo 7. Hoje nós vamos aprender como que Deus livrou Jesus do perigo. Por que será que ele estava em perigo? Na lição anterior, na lição de número 5, você que não tem a revista, não se preocupe. Na descrição do vídeo eu coloquei o link onde o papai ou a mamãe pode ir lá e imprimir a nossa lição. Lá vai ter bastante atividade também para você preencher de acordo com a lição, tá? Então você que não tem a revista, peça para o papai e a mamãe imprimir lá que você acompanha pelo texto, tá? Então na lição de número 5, nós vimos que Jesus recebeu visitas importantes, isso mesmo, e ele ganhou presentes importantes, vocês se lembram? Eles receberam a visita dos reis sábios, e esses reis, eles vieram de longe à procura de Jesus, e eles foram guiados por quem? Por uma estrela, isso mesmo. Eles foram guiados por uma estrela porque eles não sabiam aonde Jesus estava. Eles só tinham recebido a mensagem que havia nascido o rei dos judeus. Então eles queriam lá para adorar o rei dos judeus e levar presentes significativos para Jesus. Vocês se lembram quais eram os presentes?
Se lembram? Isso, era ouro, era mirra e era incenso. Se você quiser saber mais sobre esses presentes, é só você assistir novamente a lição 5 lá que você vai relembrar o que esses presentes representou na vida de Jesus, tá? Então, os reis, eles vieram de longe para adorar Jesus, só que eles não sabiam onde Jesus estava. E aonde eles foram procurar Jesus? No palácio, porque se era rei, eles foram lá no palácio do rei Herodes, achando que Jesus, ou que Herodes sabia onde estava Jesus, né? Então, mas só que Herodes, ele ficou preocupado. Ele falou, mas espera aí, vai nascer um rei? Esse rei vai tomar o meu trono. Herodes ficou muito preocupado. O que ele fez? Ele pediu para que os reis, quando encontrasse Jesus, voltasse e avisasse ele aonde é que Jesus estava, porque ele também queria adorar, mas isso nós sabemos que era mentira. Ele não queria adorar, não. Ele queria era matar Jesus, porque ele se sentiu ameaçado, né? Pelo reinado de Jesus. Mas nós sabemos que Jesus veio a esse mundo não para um reinado humano, né? Um reinado igual o reinado de Herodes, né? Ele veio para um reinado universal. Ele não veio para reinar somente naquele lugar. Ele veio para reinar universal, o mundo inteiro. E Herodes não entendeu isso, né? Então Herodes ficou preocupado com o nascimento de Jesus. Mas Jesus, ele corria perigo, porque Herodes ficou muito bravo porque ele percebeu que os reis não tinham voltado para avisar ele. Porque vocês se lembram também que um anjo apareceu para os reis e avisaram a ele, olha, não volte lá falar para Herodes, porque ele vai querer matá-lo. Então, os reis para ir embora para a casa deles, eles tomaram outro caminho, desviando, né, da vista de Herodes. Então, Deus, ele cuidou de todos os detalhes, né, do nascimento de Jesus. E até mesmo disso, ele cuidou para que Jesus não sofresse, não padecesse com esse perigo que Herodes estava atrás dele. Então, Deus enviou novamente um anjo a José, pai de Jesus. Ele enviou um anjo através de um sonho. E nesse sonho, ele disse para José, ele avisou a José, olha José, Jesus corre perigo de vida. Fuja daí para o Egito. Pegue a sua família e fuja para o Egito. Porque lá você vai estar longe de Herodes. E Herodes, ele está planejando algo para matar Jesus. Ele tinha um plano para matar Jesus. Então, Deus, ele cuidou desse detalhe também. E avisou a José. Nós podemos ver esse relato lá em Mateus, no capítulo 2, lá no versículo 13. Vamos ler? Para vocês verem, Mateus, capítulo 2, no versículo de número 13. Vamos ler. E tendo-se eles retirado, eis que o anjo do Senhor apareceu a José em sonho, dizendo, levanta-te e toma o menino e sua mãe, e foge para o Egito, e demora-te lá, até que eu te diga, porque Herodes há de procurar o menino para matar. Então Herodes já estava planejando matar Jesus. E Deus avisou a José que era para ele pegar o menino e a sua mãe e correr dali. Porque Herodes ia encontrá-lo. De alguma forma Herodes ia dar um jeito de encontrar. E um anjo apareceu novamente a José e disse para que ele fosse para o Egito. Vocês viram que interessante? Quando Deus quer falar com alguém,
Ele arruma meios para que você seja avisado. Naquele tempo, o anjo ele visitava muito através de sonhos, ou até mesmo aparecia para as pessoas, né? Então, José, ele foi privilegiado em ser avisado de todos os perigos. E lá José foi para o Egito com a sua família. E lá ele passou um bom tempo, lá no Egito. Quando Herodes ficou sabendo sobre Jesus, olha só o plano que ele teve. Ele falou para que os soldados fossem toda a cidade e matassem todas as crianças de 2 anos para baixo. Olha que terrível isso. Todas as crianças com 2 anos para baixo foram mortas. Olha o medo que Herodes teve de Jesus, do reinado de Jesus. Que triste foi isso, né? Então, Jesus ele realmente estava correndo perigo de vida, mas Deus livrou ele. Deus, mais uma vez, salvou Jesus do perigo. Então, mais uma vez o anjo apareceu para José, só que dessa vez foi para avisar que Herodes havia morrido, porque havia passado um bom tempo e Herodes tinha morrido. Então Deus falou: pode pegar o menino e sua mãe e voltar novamente para a sua terra, porque agora você está fora de perigo. Jesus estava fora de perigo, né? Então lá no versículo de número 20, no capítulo 2 ainda, no versículo de número 20, vamos ler lá o que está escrito. Dizendo, vamos ler o 19 e depois o 20, tá bom? Para a gente poder entender. Morto, porém, Herodes, eis que o anjo do Senhor apareceu num sonho a José no Egito, dizendo: levanta-te e toma o menino e sua mãe, e vai para a terra de Israel, porque já estão mortos os que procuravam a morte do menino. Então Deus mais uma vez livrou Jesus e avisou a José: pode voltar tranquilo. Então José pegou a sua família e voltou novamente para Belém. Só que chegando perto da cidade, José ficou sabendo que o filho de Herodes, que se chamava Arquelau, ele havia tomado o trono no lugar do seu pai. Aí José ficou preocupado. Ele falou: será que o filho não vai querer continuar a fazer o que o pai estava fazendo? José ficou muito preocupado. Mas mais uma vez, Deus tocou no coração de José e falou para ele assim: vai para a Galileia, vai para o outro lado, e lá vocês vão morar numa cidade chamada Nazaré. Lá vocês vão estar seguros, né? Até saber se o filho de Herodes realmente queria, né, continuar com o que o pai tinha começado a fazer, que era procurar Jesus. Então, Deus, ele tocou no coração de José, e José foi para a Galileia. E lá ele foi morar numa cidade chamada Nazaré, aonde Jesus cresceu naquela cidade. E nós podemos ver, lá no versículo 23, vamos ler, que é muito interessante, porque tudo isso que acontecia na vida de Jesus era o cumprimento das escrituras. Tudo que os profetas recebiam de Deus lá no Antigo Testamento, antes de Jesus nascer, tudo estava se cumprindo na vida de Jesus, né? Então vamos ler lá no versículo 23 de Mateus, ainda no capítulo 2, que diz assim, ó: e chegou e habitou numa cidade chamada Nazaré, para que se cumprisse o que fora dito pelos profetas: ele será chamado Nazareno. Então, para Jesus ter que ser chamado de Nazareno, ele tinha que morar em Nazaré. Então, até nesse detalhe,
Deus, né, trabalhou na vida de Jesus. E nós podemos ver que no Antigo Testamento não se fala, não se usa a palavra Nazareno, mas se usa a palavra Messias, né? Que era o Messias que viria, que Deus ia enviar o Messias. E em outros trechos fala que Messias também era chamado de renovo, Jesus era chamado de renovo. Para vocês entenderem melhor do que eu estou falando, vamos lá voltar no Antigo Testamento, vamos ver o que o profeta falou, que Deus falou no profeta Isaías. Isaías de número 4, vamos lá acompanhar? Volta lá no Antigo Testamento, para ver o que Deus tinha falado a respeito de Jesus, mesmo ele sem ter nascido, não era nascido ainda. No capítulo 2, no capítulo 4, no versículo 2. Diz assim, ó: naquele dia, o renovo do Senhor será cheio de beleza e de glória, e o fruto da terra excelente e formoso para os que escaparem de Israel. Então aqui, nós vemos aqui Jesus manifestado nas profecias do Antigo Testamento, que Deus ele manifestou através dos seus profetas mensagens sobre a vinda do Messias, sobre a vinda de Jesus, sobre a vinda do renovo do Senhor, né? Tem um outro profeta que está lá em Zacarias. Zacarias também fica no Antigo Testamento. Zacarias. Vamos achar Zacarias aqui, gente. Onde fica Zacarias? Zacarias no versículo 3. Fica lá no finalzinho do Antigo Testamento, gente. Quase chegando lá em Mateus. 3, no versículo 8. Vamos ler todos juntos. Ouve, pois, Josué, sumo sacerdote, tu e os teus companheiros, que se assentam diante de ti, porque são homens portentosos. Eis que eu farei vir o meu servo, o renovo. Aqui Deus está falando novamente sobre Jesus, que ele ia enviar o Messias, o renovo para toda a humanidade. Então, nós vemos que a profecia do Antigo Testamento estava se cumprindo sobre Jesus, né? Então, Jesus ele foi morar em Nazaré, e nas próximas lições nós vamos aprender o que aconteceu sobre a vida de Jesus conforme ele foi crescendo. Então, fica ligadinho que nós vamos aprender cada vez mais e mais sobre a vida de Jesus. Mas hoje, nós aprendemos com a nossa lição sobre a fidelidade de Jesus. A fidelidade de Deus, perdão. Sobre a fidelidade de Deus. Como Deus, ele nos guarda, ele nos protege. Ele protege todo aquele que confia nele, que confia na tua palavra. Assim como José, ele teve que ir para uma cidade que era lá para o Egito. Ele teve que, não sei, às vezes ele ficou junto com pessoas que ele não conhecia, às vezes não sabia nem falar a mesma língua. Estava longe da sua família, longe dos seus parentes. Então ele viveu momentos difíceis lá no Egito também. Mas Deus, ele teve misericórdia de José. E ele cuidou de todos os detalhes. E ele foi fiel a José, a Maria, e foi fiel também ao seu filho Jesus, livrando ele de todo o mal. Então nós devemos orar, nós devemos agradecer a Deus pela sua fidelidade. Porque a partir do momento que você entrega a sua vida para Deus, você confia nele, muitas coisas ele pode fazer por você.
Ele pode te livrar do perigo, Ele pode te livrar de alguma doença, Ele pode livrar o desemprego na sua família, na sua casa. Nós temos que orar e confiar em Deus. Neste momento que nós estamos vivendo, nessa pandemia, com esse vírus, com essa doença pegando tanta gente, fazendo com que muitos até percam a sua vida. Então nós temos que pedir e ter fé que tudo isso vai passar e que nós não vamos sofrer desse mal. Peça para que Deus guarde a sua vida, guarde a sua família, guarde os seus amigos. Tenha fé que Ele vai cuidar de você, viu? E então, para encerrar, nós vamos ler aqui um trechinho da revista que fala assim: ninguém pode frustrar os planos do Senhor. O nosso Deus sempre é fiel em todas as suas promessas. Ele sustenta, Ele cuida, Ele protege, Ele guarda. Glória a Deus! Cada um dos seus servos. Que lindo isso, né, gente? Nada foge do seu controle. Tudo está na mão do Senhor, né? Então você tem que adorá-lo, como nós aprendemos nas lições anteriores. Adore ao Senhor, confia nele, que tudo Ele fará sobre a sua vida. Amém? Vamos orar, vamos agradecer ao Senhor por mais essa lição maravilhosa que o Senhor nos deu. E que hoje nós aprendemos que Jesus, que os planos de Deus se cumprem. E que sobre a fidelidade de Deus. Que José e Maria confiaram em Deus. E eles foram livres do perigo. Vamos confiar a cada dia em Deus, que tudo Ele fará por nós. Amém? Senhor nosso Deus, muito obrigado, Senhor Deus, por essa lição de hoje. Obrigado por aprender mais um pouquinho da Tua palavra, Senhor Deus. Obrigado, Jesus, por tão grande amor. Obrigado, meu Deus, por ter enviado Seu Filho para nos livrar do todo o pecado, Pai. Senhor Deus, eu confio em Ti, eu creio em Ti, que nenhum mal há de acontecer, Senhor Deus, nas nossas vidas. Senhor Deus, nos guarda, nos livre de todo o pecado, nos livre a nossa casa, nossos amigos, os nossos familiares do perigo, Pai. Nos livra, Senhor Deus, desta doença, desta pandemia, Pai. Nos guarda e nos proteja, Pai. Em nome de Jesus, nós te pedimos e te agradecemos. Amém? Crianças, então por hoje é só. Fica ligadinho nas próximas lições para a gente saber um pouquinho mais sobre a vida de Jesus. Amém? Que Deus abençoe a vida de cada um e fiquem na paz do Senhor Jesus. Amém?